Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Este programa é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria Especial de Cidadania do Mato Grosso do Sul, sempre debatendo temas que afetam diretamente a vida das mulheres. Bom, e vamos para o tema de hoje. A partir de intensos debates e mobilizações nas últimas décadas, o movimento de mulheres denunciou a desigualdade de gênero no campo do direito e obteve conquistas legislativas no Brasil e também em vários países do mundo. E para falar sobre esse tema, a gente recebe a Líbera Coppetti, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E a gente recebe também a Eclair Nantes, advogada e secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda também. Obrigada, Lívia, pelo convite. Bom, e antes do nosso bate-papo, vamos conferir a reportagem. Os direitos das mulheres no Brasil foram construídos ao longo do tempo e as vitórias são muito recentes. Na primeira Constituição do país, em 1824, apenas o homem era considerado um cidadão. A evolução se inicia a partir de 1934, que sagrou pela primeira vez o princípio de igualdade dos sexos, que na verdade não eram tratados de forma tão igual assim. E essa rotina de cuidar da casa enquanto o marido trabalha faz parte de um passado que muitas mulheres da atualidade querem esquecer. Mas vale lembrar, o trabalho externo sem autorização do marido só começou em 1943. Elas só votaram pela primeira vez em 1946, apesar da Constituição de 34 ter permitido. O anticoncepcional oral só foi liberado no fim da década de 1960. A luta pela igualdade no ambiente de trabalho se iniciou em meados de 1970. Em 1977, o divórcio foi permitido. A primeira delegacia da mulher foi criada em 1985. Apenas em 1988, a Constituição considerou a licença maternidade de 120 dias, além de incluir direitos humanos, sociais e trabalhistas para as mulheres. Em 2006, a Lei Maria da Penha as protegeu da violência. E muitos anos depois, a Lei do Feminicídio veio em 2015. Muito bem, a gente acompanhou aí a evolução, das legislações que trouxeram conquistas efetivas para as mulheres, e o que me espantou muito fazendo essa pesquisa é que nós temos uma história realmente muito recente, Quem diria que as mulheres conseguiriam conquistas efetivas, de fato, há tão pouco tempo. Nossas mães, nossas avós, elas passaram por muitas situações e que hoje a gente não imagina que são realidade. E eu gostaria de saber de vocês, duas doutoras, dos profissionais que atuam no direito, qual seria essa conquista mais efetiva? Seria essa questão do divórcio? Sim, o primeiro marco, na verdade, de conquista das mulheres foi em 1962, com a promulgação do Estatuto da Mulher Casada, que ele trouxe à mulher a sua independência, a sua capacidade, que pelo Código Civil de 1916, a mulher era considerada um ser incapaz. E ela dependia do marido em todos os aspectos, até mesmo para gerir sua prole, seus filhos, Então foi um grande marco, esse foi o primeiro marco. E depois nós tivemos em 1977, que foi a lei do divórcio, que possibilitou o divórcio no país, Então, em 1988, foi finalmente a nossa Constituição Federal que trouxe a igualdade de gênero, Então, e a gente está falando de pouquíssimo tempo atrás, Foram conquistas graduais, E conquistas que, na verdade, foram implementadas juridicamente, mas que, de fato, nós, como mulheres, temos que exercê-las e tentar que elas sejam efetivamente concretizadas dentro da nossa sociedade, em todos os níveis, Em 31 anos, desde que a Constituição de 88 foi promulgada para cá, a gente já tem sentido o efeito dessas vitórias, dessas conquistas, mas ainda há muito que se fazer. Lívia, como a doutora Líbera disse, você vê, em 1961 a mulher, não é que ela não era independente, ela era vista como uma incapaz.
como a doutora Líbera disse, ela não tinha CPF. Os atos da vida civil ela não poderia praticar. Então, se você pegar, é pouco tempo. É uma trajetória curta para toda a evolução que nós tivemos, graças a essas mulheres que batalham, como a doutora Líbera disse, diariamente, né? Diariamente, uma luta diária, constante e árdua, né? Na busca dos direitos iguais, que é da Constituição de 88, há 30 anos a gente faz essa luta. E a gente observou no VT que nós acabamos de passar, uma mulher, né, fazendo ali todos os seus afazeres domésticos. É um filme em preto e branco, quem prestou atenção deve ter achado que era da década de 20, da década de 30. E quando eu coloquei que muitas mães, muitas avós passaram por isso, é verdade porque ele era da década de 50. Então, a partir daquela data, né, que as mulheres foram aos pouquinhos conquistando seus direitos dentro de casa. Mas essa questão do divórcio me chama muita atenção porque elas conseguem agora, de fato, separarem, né, a sua vida dos seus ex-maridos, mas muitas têm essa dificuldade de retomada, digamos assim. Exato, de inserção no mercado de trabalho, né? Hoje a gente tem a emenda constitucional número 66, certo? Que ela trouxe o divórcio direto, né? Porque até então existia a separação e depois havia necessidade de se esperar de 1 a 2 anos para que fosse finalmente efetivado esse divórcio. Então hoje, com o divórcio direto, não se discute mais culpa. Quem é o culpado pela fim da relação dessa conjugalidade, né? E da mesma forma, a gente tem essa igualdade de direitos em relação aos filhos, né? Então hoje não se prima por quem tem mais condições financeiras, efetivamente, mas sim porque quem tem melhores condições, maiores atributos emocionais e morais, enfim, naquele momento para exercer aqueles cuidados com a prole, né? E hoje a gente também tem a lei da guarda compartilhada, enfim, que também trouxe essa igualdade, né, de direitos, né, de exercício desses direitos dessa parentalidade, né? Bom, e os filhos, eles acabam sendo, de fato, da mulher, né, que tem essa prioridade, Sim, no caso. É que a gente tem que olhar isso numa linha do tempo. Então, por que as mulheres, elas pensam tanto nessa situação da perda dos filhos, né? É comum as mulheres, elas têm muito medo, é uma penalização muito grande, porque antes, né, havia o desquite, né? Então, as mulheres eram desquitadas. Desquite, você não está quite com a sociedade. Essa mulher era penalizada, ainda que o marido que tivesse abandonado, ela era mal vista pela sociedade. E uma das penalizações, às vezes, no desquite, era o homem ficava com o filho. Então, isso passou de geração a geração. Então, as mulheres, elas carregam muito forte isso nelas, a perda do filho, né, como uma penalização pela separação, que não existe mais, como a doutora Líbera disse. Então, hoje, o que é visto? Hoje é visto a criança. Como que essa criança vai ser acolhida? Quem que melhor vai acolher essa criança? Né? Inclusive, sob aspecto emocional e não só o financeiro. E como é que é ser uma ativista em causas das mulheres, por exemplo? Dentro de uma instituição, né, como a OAB? É árdua, acho que em todas, né, Líbera? Na verdade, acho que a gente tem que estar, nós como mulheres profissionais, nós três aqui, a sensação que eu sempre tenho é que a gente tem que estar o tempo inteiro provando a nossa capacidade. A gente tem que estar provando a nossa capacidade que, sim, a gente fala de igualdade, nós somos diferentes dos homens. Sim. É óbvio, não adianta nós estabelecermos, somos seres diferentes, exatamente, né? Temos igualdade de direitos, somos seres diferentes com suas peculiaridades, né? Mas a gente sempre tem que estar provando a nossa capacidade, porque a mulher, ela acaba sempre sobrecarregada, porque a mulher, ela cuida da sua família, por causa da nossa sociedade, do modelo, do padrão social que vem, que óbvio que vem mudando. Hoje a gente vê uma participação muito maior masculina. Aquele padrão de que a mulher, por mais que ela agora seja uma boa estudante, uma boa profissional, ela também tem que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. Sociais que vem acompanhando. Exatamente, e que vem acompanhando a sociedade há muito tempo. Exatamente. E que isso é óbvio que a gente tem uma participação masculina muito maior, a gente vê novos relacionamentos, né, que estão trazendo isso, realmente essa igualdade, né? Homens que acabam ficando em casa, fazendo um home office para cuidar das crianças, enquanto a mulher trabalha fora, uma participação mais efetiva. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, a mulher ainda, dia a dia, ela tem que lutar arduamente pelos seus direitos, seja para receber salários igualitários, né? Seja para ter a mesma forma de respeito, né, que um homem tem. Então, é uma tarefa árdua, diária. O que eu acho importante, como uma tarefa das ativistas, é que nós possamos dar voz àquelas que não têm voz nenhuma. Então, por isso é importante programas como esse, né?
onde a gente leva o conhecimento para essa mulher, porque conhecimento é poder. Então, a mulher que está assistindo, que ela acha que se ela está numa situação de violência, ela pode perder os filhos, hoje ela já aprendeu que não. A Madonna deu um discurso muito interessante e ela fala, né, mulheres se aproximem de outras mulheres, mulheres se aproximem de mulheres fortes, né? Então eu acho que nós mulheres a gente tem que ter aquilo que a gente está falando da sororidade, né? De se aproximar de mulheres, do seu núcleo de amigas, de vizinhas, de familiares, é importante cada uma é unir e fortalecer a outra e que todas, por exemplo, em caso de violência, as mulheres que não sofrem violências, mas que elas tenham um conhecimento do que fazer, de que forma poder orientar e ajudar quem está próximo. E essas vitórias, justamente, elas ocorreram quando houve, né, união de mulheres. Sim, exatamente. Todas as grandes vitórias, a história conta que foi feito por mulheres que se uniram, né, e que muitas vezes deram até suas vidas, né, para que houvesse mudança. Até pouco tempo atrás nós não tínhamos banheiro no parlamento, Senado. Não tínhamos banheiro no Senado, nem na Assembleia Legislativa. Foi uma realidade que veio a partir, né, da década de 80, porque não tinha inserção dessas mulheres que se projetavam para o mercado de trabalho justamente por conta dessa cultura. Não dá para descartar também, né, a questão cultural do âmbito jurídico. Sim. Eu acredito que as situações caminhem juntas. Nós vivemos numa sociedade que é patriarcal, é inegável. Isso vem ao longo dos séculos, né, e que vem paulatinamente sendo quebrado. E como a doutora Líbera disse, os homens hoje muitos têm um olhar diferenciado e lutam junto conosco para haver uma mudança mais célere. O que eu acho essencial é que as mulheres parem de fazer isso, eu acho que como uma forma de competição e olhar o masculino como aliado. Exatamente, como seu aliado. Eu acho que todos nós podemos caminhar, né, dentro da sociedade de uma forma harmônica. Exatamente, muito mais harmônica. Bom, eu vou pedir então, só para vocês aguardarem mais um pouquinho, nós temos que chamar um rapidíssimo intervalo. O Mulheres em Debate vai ainda falar sobre Lei Maria da Penha, vamos discorrer mais a respeito dessa questão do divórcio. Eu tenho certeza que muitas mulheres têm várias dúvidas e daqui a pouquinho a gente volta. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul Mato Grossenses. Mulheres em Debate da TV Assembleia está de volta, hoje com Líbera Coppetti, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Mato Grosso do Sul, e também com a Eclair Nantes, advogada e secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Eu vou perguntar para a doutora Eclair aqui primeiro, porque eu tenho bastante curiosidade de saber o desenvolvimento do trabalho na OAB. A gente sabe que tanto a imprensa quanto a opinião pública cobram, né, muito de vocês, respostas, inclusive trabalhos. E como é que é essa questão das mulheres? Bom, como todos os setores, a OAB ela vem evoluindo. Em 2015, nós tivemos um marco, né, que veio com o Estatuto da Mulher Advogada, que a gente costuma chamar. E o que ele traz? Ele traz alguns direitos. A mulher, a advogada, ela começou a ter mais espaço dentro da ordem e cobrar esse espaço, né? Paralelamente a isso, a gente também começou a olhar as outras mulheres fora da instituição e começamos a fazer projetos empoderando essas mulheres, porque nós entendemos, inclusive, que através da educação a gente vai trazer a real mudança. Então, a gente faz palestras em escolas, com convênio junto à Subsecretaria Municipal e Estadual, e há 3 anos a gente realiza essas palestras na capital, e a partir de fevereiro desse ano a gente começou a estender isso para o interior do estado.
E esse número de profissionais que está ingressando no mercado de trabalho, a evolução também das mulheres na área do direito, tem chamado a atenção de vocês? Sim, hoje nós estamos quase com 50%, está quase empatado dentro da instituição o número de advogadas. E é uma realidade muito grande que em pouco tempo nós vamos superar o número de homens dentro da instituição, num futuro muito próximo. A gente estima que no máximo em 2 anos esses números superem já. E existe algum preconceito, né? No bloco anterior, a Líbera comentou com a gente que a mulher ela é sempre muito exigida, né? Parece que existe sim uma pressão muito grande pelo fato de ser mulher, porque realmente, né, nós temos que preencher pré-requisitos desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente se veste e também a conduta profissional. Essa reação, de repente, de clientes quando vão lidar com mulheres advogadas, por exemplo, qual que é a tua opinião? Não, olha, eu quanto a isso eu não tenho que reclamar. Inclusive eu sou muitas vezes procurada por ser mulher, por talvez tratar de uma forma, como atuo na área de direito de família, então muitos clientes me procuram justamente por essa sensibilidade feminina, que é aquilo que a gente estava falando, né? Nós somos diferentes, somos iguais em muitas coisas e somos diferentes em outras coisas. E eu acho que talvez isso seja até mesmo um atrativo. Então, assim, nesse aspecto, eu jamais tive qualquer tipo de problema em relação à minha atuação profissional. O que às vezes eu vejo, infelizmente, são colegas que às vezes acabam não nos dando um respeito devido, por sermos mulheres, por sermos novas, enfim. Mas hoje a coisa está bem diferente, graças a Deus. E nesse âmbito, por exemplo, esse direito, né, do divórcio que a mulher tenha, nós falamos muito sobre a Lei Maria da Penha e eu acredito que nenhuma mulher, independente se é vítima ou não de violência, deva ficar num casamento infeliz. Aumentou? Existe uma procura maior mesmo? Sim, com certeza. E é importante falar que hoje está em tramitação no Congresso, na verdade já foi aprovado no Congresso e agora está em tramitação no Senado, inclusive um projeto de lei que vai facilitar o divórcio para aquelas mulheres que são vítimas de violência. Então é um projeto de lei e que visa o quê? No mesmo ato em que a mulher ela apresenta, né, abre o seu pedido, enfim, né, falando sobre a sua violência, o juiz já pode ser encaminhada para um atendimento para o seu divórcio, no mesmo âmbito do juizado, então vai facilitar. E esse projeto de lei também, ele visa alterar o Código de Processo Civil para todas as ações que se referirem à mulher que sofreu vítima de violência, eles terem tramitação prioritária. Mas hoje, o nosso divórcio, como eu disse, é um divórcio direto, é um divórcio que independe da vontade do outro, é um divórcio que ele ocorre independentemente da resolução quanto aos bens. Então as pessoas acham que elas têm que ficar durante todo o tempo no processo de divórcio. Não, o divórcio ele já pode ser imediatamente decretado, independentemente da partilha de bens e da discussão das outras questões, né? Então isso é muito importante a mulher saber. A mulher, se ela necessitar, sim, ela tem direito a alimentos, né? Nós temos várias espécies de alimentos, então os alimentos necessários à vida dela, alimentos compensatórios, assim como seus filhos também têm direito aos alimentos, né? E eu fico curiosa em relação aos pais, aos maridos, por exemplo. No caso das vítimas de violência, muitas, às vezes, demoram para deixar o casamento justamente pensando nas crianças. Uhum. É importante colocar isso porque muitas mulheres deixam de procurar o judiciário, deixam de oferecer uma denúncia justamente por medo, porque são ameaçadas. Não só no aspecto emocional, ou seja, de que se elas saírem de casa, elas estão abandonando o lar ou que vão perder os seus filhos, e pelo aspecto financeiro, porque não possuem condições, né, de garantir o sustento de sua prole, né? Mas elas têm que saber que, o que a gente estava colocando, né? Primeiramente, em relação aos filhos, não existe mais, a gente não fala mais de abandono de lar, a gente não fala mais de culpa, né? Não é porque essa mulher teve que deixar esse lar por um certo período para que ela buscasse um acolhimento, né, que ela vai perder a guarda dos seus filhos. Hoje o que é analisado é quem tem melhores condições naquele momento, condições emocionais, não só financeiras, porque outra parte ela deve arcar com a pensão alimentícia, né? E como a gente estava até colocando, hoje a gente tem um judiciário muito mais humano, nós temos varas de famílias muito mais humanas, né?
né? Então, os processos são olhados de uma forma individualizada, especialmente nesses casos dessas mulheres que sofreram violência, né? Tem as medidas protetivas, então, até a questão das visitas, por exemplo, daquele pai para aquela criança, porque na maioria dos casos ela não vai ser interrompida, porque a relação do pai com o filho é uma, a relação do pai com a sua esposa é outra, da conjugalidade e da parentalidade, né? Então, inclusive naquelas mulheres que têm medidas protetivas, então que aquele agressor não pode se aproximar, a própria forma das visitas, né? Ela vai ser diferenciada, ela vai ser diferente, justamente para proteger aquela mulher. E tivemos também outras grandes vitórias nesse âmbito. Nós temos aí a Lei Maria da Penha e também a Lei do Feminicídio. Sim, são grandes marcos. Voltando dentro da OAB, nós tivemos uma vitória muito grande. Em 2015, nós abrimos precedente para todo o resto do país, que a gente negou a inscrição do bacharel em Direito dentro dos quadros da ordem por conta de violência doméstica. Foi um precedente aberto aqui no nosso Mato Grosso do Sul e que virou uma súmula, hoje é uma súmula. Então, em nível nacional, né? Em nível nacional. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa que ela faz direito, ela pode passar no exame da ordem. Se ela responder, não precisa ter sido condenada, se ela responde por um processo de violência doméstica, ela não vai se tornar advogado. Porque ela é inidônea. Os advogados não querem ela no nosso meio. Olha que interessante, realmente é um pioneirismo, é uma defesa das mulheres. E nós esperamos que isso seja precedente para as outras instituições. E doutora, agora sobre a atuação da OAB, a gente observa o judiciário humanizado aqui, como a doutora Líbera disse, e a OAB também bastante sensível a essas causas todas. Dentro da ordem, nós temos várias comissões que trabalham. Nós temos a Comissão de Combate à Violência Doméstica, a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão da Infância e Juventude, que trabalha ladeado com o IBDFAM, porque a gente tem esse olhar familiar. Porque nós sabemos que quando um homem pratica uma violência doméstica, quando uma pessoa pratica uma violência doméstica contra essa mulher, ela está atingindo toda aquela família. Então, o que a gente procura? A gente procura empoderar essa mulher, né? A gente faz palestras, a gente também faz os encaminhamentos, muitas vezes a gente recebe, não é um ponto, mas como a gente sempre está falando sobre o tema, nós somos muito procurados dentro da instituição e a gente acaba fazendo os encaminhamentos, levando para a casa da mulher, prestando uma assessoria, sem nenhum custo para essa mulher, obviamente, amparando, né, fazendo o que é possível ali dentro da nossa instituição. Olha, e o Mulheres em Debate também tem curiosidade. Nos bastidores, aqui conversando com as duas advogadas, eu descobri que em 2002 as mulheres ainda tinham que casar virgens, é isso? Então, quando a gente diz, existe uma cultura, né, do patriarcado, do machismo no Brasil, muitas vezes a gente não gosta muito dessa palavra, né, a gente fica, né, mas é uma verdade, é uma realidade que estava aí até 2002, existia no nosso Código, né, Civil, essa situação, embora ela não fosse muito utilizada, mas estava lá. Se o homem casasse com aquela menina e chegasse lá na hora, ela não fosse virgem, ele poderia devolver e anular esse casamento. O casamento, inclusive de danos morais. Né? É lindo. Mas com a Constituição de 88, na verdade, né, trouxe toda essa mudança. Né? Foi uma quebra de paradigmas, na verdade. Né? A Constituição Federal de 88 ela foi uma grande quebra de paradigma, né? Em toda a nossa sociedade, em todos os aspectos. Né? E existe, assim, algum ponto, por exemplo, algum ponto dessa Constituição ou alguma legislação que pudesse vir a agregar, melhorar ainda a vida das mulheres, vocês que são tão atuantes? Na verdade, nós precisamos fazer o que a doutora Líbera disse. Nós precisamos evoluir todos os dias, porque homens e mulheres são iguais perante a lei. Então é um marco. Nós não precisamos mais, na verdade, nós não precisamos mais de lei. Nós precisamos efetivar as que a gente já tem, né? Efetivar as que a gente já tem, né? A gente tem uma lei da Maria da Penha maravilhosa. O feminicídio agora, a lei do feminicídio. A lei do assédio, né? A lei do assédio, que é muito interessante também, é uma conquista, né, feminina. Então nós temos uma legislação maravilhosa. Nós precisamos implementar e dar conhecimento. A cultura da informação, por isso que é tão importante, a cultura da informação. Eu saber, né, eu como cidadã, ainda que eu não sofra uma violência, eu tenho que saber
conduzir Exatamente. o outro ao que está próximo de mim. A gente estava falando, né? A gente tem a Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande, que é um centro de referência, né? Que atende, né? Inúmeras mulheres, é dirigido por uma delegada mulher, doutora Jaqueline, uma profissional competentíssima, e tem toda uma rede de apoio, né? Então a mulher tem que saber que ela não está sozinha, que ela tem uma rede de apoio, né? Existem medidas protetivas, né? Existem N situações facilitadoras, né? Para que essa mulher busque, e é aquilo que a gente falou, né? Se aproxime de mulheres. E eu tenho uma curiosidade, já que a doutora Líbera é da área do direito de família, o que estaria levando esse aumento expressivo no número de divórcios? Fazer com que essa mulher não tenha um casamento que, sei lá, satisfatório, bem-sucedido? Na verdade, não sei se a palavra seria essa. Na verdade, o que a gente vislumbra é que a mulher, ela não está mais centrada tão somente naquele papel que ela deveria cumprir socialmente, ou seja, eu casei, eu devo permanecer casado o resto da minha vida, independentemente de eu estar feliz ou não. Né? Então, hoje a mulher, com a sua independência e com a sua liberdade de expressão, né, ela tem o direito de falar, eu não estou feliz e eu não quero mais permanecer. Né? Então, a gente hoje passa por esse novo movimento. Então, se a mulher está infeliz, né, ela tem todo o direito de buscar uma nova vida, né? Então a gente vê, hoje a gente tem as famílias recompostas, então pessoas que casam 2, 3 vezes, filho de um, filho daqui, isso é absolutamente normal, isso é maravilhoso, né? É a busca da felicidade. Eu gostei. É a busca da felicidade. Eu gostei da frase frisada, papel social, né? Papel social. O papel social que as nossas avós eventualmente tinham, né? E nós não podemos perder o foco também que hoje a mulher, ela tem uma liberdade financeira. Muitas vezes as mulheres, elas deixavam de se separar justamente por conta dessa dependência. E hoje, como, graças a Deus, nós estamos num outro patamar, a maioria das mulheres, né, elas têm essa independência financeira, então ela já não se submete mais a muitas coisas. E também pela própria legislação, né, por toda essa evolução legislativa, né, por essa facilitação do divórcio, né, por toda essa questão em relação à guarda dos filhos, enfim. Então, tudo isso, o conhecimento, então tudo isso também facilita, né, para que a mulher busque sua felicidade, acima de tudo. Olha, o bate-papo foi super legal. Para encerrar, eu vou pedir as considerações finais aqui das duas participantes, das duas convidadas do programa Mulheres em Debate de hoje. Começando aí com a doutora Eclair. Pois é, Lívia, eu fico muito feliz com esse convite. Como eu já disse para você, nós acreditamos que todas as mudanças começam com conhecimento. Então, a gente ter essa oportunidade de dar esse conhecimento para essa mulher, para ela saber que, embora historicamente, né, ela não poderia se separar, se ela se separasse ela perderia os filhos, e hoje a gente tem a oportunidade de mostrar o antes e o depois, e mostrar todas essas inovações, essas vitórias, é muito importante. Então agradeço muito esse espaço dedicado a nós mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Agora, a doutora Líbera, também as considerações finais. Então, primeiro agradeço o convite e faço as palavras da doutora Eclair as minhas. E acima de tudo, né, que as mulheres busquem informações e que se unam, né? Mulheres, elas devem procurar outras mulheres, devem se unir, devem ter a sororidade, né? Isso é extremamente importante, saber dos seus direitos, né? Nós conquistamos, temos conquistado, mas a gente tem muito mais a conquistar, né? E é dia a dia, né? E eu acho que essa união e essa informação são aspectos fundamentais para a gente realmente mudar a sociedade e quebrar esses paradigmas. Tá certo, quero agradecer a doutora Líbera Coppetti, advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família de Mato Grosso do Sul. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada. E agradecer de novo, né, Eclair Nantes, advogada e secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Lívia. Sejam sempre bem-vindas. E o programa Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia e não deixe de seguir a programação da TV Assembleia nas redes sociais e, é claro, compartilhar o nosso link do YouTube. Até a próxima!